Luiz Eduardo, lá do Instituto de Patologia Clínica, ao nosso irmão Luciano da loja Super Espumas e o nosso irmão Júlio lá da Cicosa Veículos. Essas pessoas são instrumentos também para que possibilitam que esse programa se mantenha e que possa ser esse canal com exemplos, com a palavra de Deus, canais ou caminhos para que, como Maria fez, possa estar junto na glória de Deus Pai. É esse o nosso propósito, é o nosso sentido maior. Nós estamos hoje com o Padre Celso, que falou nesse momento tão bonito, né, da nossa Páscoa. E aí a gente pergunta agora ao Padre Celso. Padre Celso, a nossa Igreja Católica, as orientações do Santo Padre para com esse momento, tem algo de especial? O que é que o Santo Papa orienta nesse momento de Quaresma, para essa Semana Santa? Nós voltaremos na próxima quarta-feira a falar sobre a Semana Santa, porque na próxima quarta-feira nós estaremos às vésperas do grande dia da Eucaristia, a Quinta-feira Santa. O Papa Francisco está atualmente voltado para o problema de uma urgência pastoral, as famílias. Está aqui o Papa Francisco e ele então está pensando seriamente. Chega mesmo a dizer: é preciso que a Igreja realize um caminho de discernimento e adote os meios pastorais adequados para melhor ajudar as famílias a enfrentar os desafios atuais. Então eu quero dizer para vocês o que pensa a Igreja neste momento, através do Papa Francisco, uma realidade muito importante, a realidade da família, uma urgência pastoral, o sínodo da família. O Papa Francisco convoca amplo debate sobre situações de sofrimento na vida em família. É praticamente impossível resolver sozinho uma situação urgente. Para o Papa Francisco, os problemas relacionados às famílias são verdadeiras urgências pastorais. E isso levou a convocar uma ampla reflexão entre os bispos do mundo inteiro. Os desafios pastorais sobre a família, no contexto da evangelização, é o tema da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, órgão por meio do qual eles se reúnem para discutir mudanças e traçar ações. A primeira Assembleia sobre as Famílias ocorre já em outubro deste ano, a pedido do Papa Francisco, e outra está prevista para 2015. É preciso que a Igreja realize um caminho de discernimento e adote os meios pastorais adequados para melhor ajudar as famílias a enfrentar os desafios atuais, disse o Papa em carta aberta às famílias, publicada em fevereiro. No mesmo mês, ele afirmou aos cardeais reunidos em Roma que a Igreja necessita de uma pastoral inteligente, corajosa e permeada de amor que responda a esta realidade humana tão simples e tão rica, feita de alegrias e esperanças, de fadigas e sofrimentos. O documento de preparação do Sínodo lista alguns dos problemas que as famílias enfrentam na atualidade. Entre eles, a família monoparental, as barrigas de aluguel, a poligamia, os matrimônios arranjados, as uniões de pessoas do mesmo sexo e de casais que não buscam o sacramento do matrimônio,
o acesso dos divorciados aos sacramentos. São numerosas novas situações que exigem atenção e o compromisso pastoral da Igreja, resume o documento. Segundo o cardeal húngaro Péter Erdős, que o analisou por escrito, um dos objetivos é associar a chamada nova evangelização aos desafios da vida em família. A família aparece como uma realidade que descende da vontade do Criador e constitui uma realidade social. Não é, portanto, uma invenção da sociedade humana, nem de qualquer poder puramente humano, mas principalmente uma realidade natural. É por isso que o Papa Francisco está chamando a questão de urgente. Em entrevista ao jornal L'Osservatore Romano, o secretário-geral do Sínodo dos Bispos, o cardeal italiano Lorenzo Baldisseri, que foi núncio apostólico no Brasil, ele explicou que esta urgência é tomar consciência das realidades vividas pelas pessoas, retomar o diálogo pastoral com as pessoas que se afastaram por diversas razões internas à Igreja e externas da sociedade. O cardeal alemão Walter Kasper, convidado pelo Papa para induzir os bispos à reflexão sobre o tema, ele declarou à Rádio Vaticano que é preciso olhar para as situações em que as pessoas fracassaram na vida em família. A Igreja precisa estar próxima a elas, ajudá-las, apoiá-las e encorajá-las. Para ele, a grande dificuldade é achar o equilíbrio entre o excesso de rigor, que não é o caminho normal dos cristãos, e o total relaxamento das normas morais. O ensinamento da Igreja precisa ser aplicado a questões concretas. Então, prezados telespectadores, nós vemos como o Papa Francisco está chamando a atenção para o sínodo da família, porque ele acha uma urgência pastoral. Ele quer convocar este amplo debate sobre situações de sofrimento da vida em família. E então, vamos pedir a Nosso Senhor, nesta quaresma, para que Ele ilumine a mente dos padres sinodais, a fim de que encontrem soluções para todos estes casos tão urgentes pastoralmente e sobre os quais a Igreja se debruça com muito carinho e amor para resolvê-los. Muito bem. Padre Celso, a gente vê que a Igreja, né, desde o Concílio Vaticano II, ela horizontalizou, né, aquilo que era sempre aquela hierarquia, né, aquela pirâmide, tornou mais horizontalizado, mostrando que a Igreja somos todos nós. Eu vos pergunto, como qualquer pessoa, o cristão, que tem uma família organizada, em oração, que frequenta a igreja, nesse papel de urgência pastoral, como posso assumir esse compromisso diante das outras famílias? Primeiro que tudo, respondendo às perguntas do questionário que o Papa lançou para todas as famílias, a fim de que o sínodo seja bem participativo, não somente pelo testemunho que a família deve dar à família cristã, mas também através dos movimentos católicos de família, com reuniões, com debates, abrindo assim o leque dos problemas da família em reuniões, em simpósios, em seminários, em grupos de estudo,
em palestras, debates, para que esses problemas sejam realmente analisados e conhecidos por todos e se busque uma solução evangelizadora e pastoral de acordo com a Igreja. Esse é o questionário sobre a família, né, da Pastoral Familiar do Brasil. E devemos responder e também debater com as famílias, estudar em seminários, em cursos, para que as famílias tomem consciência dos problemas e vejam como a Igreja oferece, através do Evangelho, um caminho seguro para a solução destes problemas. Eu lembro muito nas suas mensagens lá no concílio, que o senhor diz que os pais sempre devem ter esse diálogo para com os filhos, e aquilo que os pais não oferecem aos seus filhos, a rua é quem oferece, né? Nós vemos como a família tem um papel primordial na educação. O padre João Buana, padre, médico, psicólogo, ele dizia: o que pai e mãe não dão, simplesmente faltará, porque ninguém pode dar no seu lugar. É verdade, né? Na canção da família, o padre João Buana diz: é no colo dos pais que se aprende o sentido da vida. E é verdade, é no colo dos pais que se aprende o sentido da vida. Paulo VI dizia que a paz do mundo começa na paz da casa, de cada casa. A paz do mundo começa na paz do lar. Verdade, o padre Zezinho diz, na canção da família, o padre Zezinho diz que cada um vá dormir pedindo ou dando o seu perdão, né, para viver em paz. Então nós vemos como a família tem um papel primordial, papel primeiro na educação dos filhos. Também na música do Padre Zezinho, Utopia, né, que fala daquele momento muito especial, que mesmo cansado, o pai chega em casa e acolhe os filhos, e tem sempre uma história para contar, para partilhar. Eu lembro muito meu pai no interior, e trabalhava em roça, mas sempre à noite ele tinha o noticiário do Brasil, que ele ligava, ouvia, depois ia comentar conosco, né? Então, essas palavras, elas permanecem até hoje, as palavras que foram ditas. Isso é de uma importância muito grande, e hoje a gente percebe que, eu digo isso com muita propriedade, porque na última segunda-feira nós estávamos de plantão lá no IML, né? Uma criança de 7 anos é esfaqueada, né? Por conta de ser instrumentalizada como objeto sexual por um dos... E eu faço o exame da menina, à tarde eu faço o exame daquele que declarou na nossa frente que tinha procedido aquilo. Quer dizer, são dois lados que não cabe a nós julgar, mas a gente percebe, claro, o esvaziamento da graça nos nossos corações, porque quando se esvazia, quando o coração se esvazia de Cristo, né, obviamente, como disse, acho que foi São Paulo que disse, quando a miséria entra pela porta, a virtude sai pela janela. Você não tem como conciliar graça e miséria no mesmo ambiente do seu coração, da sua alma. Então, se faz necessário sempre que possamos, a cada instante, a cada momento, estar em perfeita oração, nutrindo a nossa alma com a graça de Deus, para que não venham a acontecer em catástrofes ou tragédias como essa, porque é de fazer sofrer todos os lados, né? A família agonizava, chorava bastante, né? Aquele que praticava o crime estava inquieto, nervoso, sem momentos, trêmulo lá na nossa frente, confessando que por um motivo tão vil, E a fuga dos mandamentos de Deus, a fuga da obediência aos mandamentos da lei de Deus, é a causa de tantos males que abatem a sociedade moderna, não é? A fuga desses mandamentos, porque os mandamentos
como que são sinais que mostram aquilo que nós devemos evitar e aquilo que nós devemos realizar. E então, fugindo dos mandamentos de Deus, nós caímos assim, na perda dos verdadeiros valores. E sem valores, uma sociedade se degrada, se deforma, perde o seu sentido, comete graves crimes, porque então os verdadeiros valores estão esquecidos. Aham. E a gente percebe assim, quando o nosso Papa Francisco, no primeiro pedido que ele faz é que orem por mim, porque ele sabe do compromisso que tem a igreja no combate a esses obstáculos ao reino de Deus, né? Tudo é permitido. A educação hoje, os programas de TV, né, são degradantes, que entram novelas. Há poucos dias eu estava vendo uma novela, cena de sexo explícito, 6 horas da tarde. Não é como que o pai deve estar assim preparado, pelo menos espiritualmente, né? E atento para saber o que é que seu filho está assistindo, além do acesso à internet, que muitas vezes não é vigiado. Não sabe, o filho se esconde, ele se tranca, fecha a porta do quarto, você não sabe o que é que ele está acessando pela internet, né? Essa é uma preocupação, gente, né? É. Por isso que o Papa está fazendo um sínodo da família, né? Com a primeira reunião já em outubro deste ano e a outra prevista para 2015. Quando é que sai essa... vai ser um sínodo, né? É um sínodo, sínodo, né? Um sínodo. Está previsto para quando? Está previsto para outubro. Então, esse sínodo vai estudar uma parte para o ano de 2014 e outra parte. Mas o Papa Francisco, de certo, ele dará o resultado, né? Isso. Fazendo um documento mostrando o resultado e o que a igreja pensa e programa para realizar essa urgência pastoral. Que bom. Então, nós já temos tempo, nosso amigo, 7 minutos. Então, em 7 minutos, a gente vai pedir ao Padre Celso que ele faça uma oração para a família e em seguida a gente termina com aquela canção do Padre Zezinho, mostrando, porque nesse momento de Quaresma é um momento que a gente deve ter, como o Padre Celso disse a semana passada, consciência do que é o momento. É um momento fecundo, é um momento onde você vai depositar a sua semente, tem 40 dias para se preparar e não pode assim desperdiçar esse tempo na busca da graça do Espírito Santo. Veja que Deus Pai, né, em Jesus Cristo, deu o seu testemunho, como o Padre Celso falou, como foi imolado, como um cordeiro. Esse sacrifício até tomei. O Padre Celso fez usou uma palavra que eu até esqueci há pouco, tinha notado aqui, mas não foi. Assim, de humildemente ele obedeceu, resignado, aceitou aquilo que foi entregue a ele, essa missão, dando o seu exemplo, através de seu exemplo, possa nos resgatar para o reino de Deus, para aquilo que está preparado, resgatar toda a humanidade. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, não é? E não fosse esse momento, né, de sofrimento, de resignação, de obediência, de morte e ressurreição, nós teríamos aqui, seria como São Paulo diz, vã, toda essa discussão. Então, é importante que a gente aproveite esse momento, né? A gente não precisa estar santo ao abrir e fechar uma porta, não é assim a nossa santidade. Aos poucos, nós vamos, como humanos, né, de forma humana, buscando essa santidade. Cristo, ele veio santo, viveu o momento humano aqui e ele foi mostrando esse caminho para nós. Mas só ele teve essa santidade aqui. Mas nós podemos também
imitá-lo nesse caminho, como muitos dos profetas, aquelas pessoas que obedeceram, que foram também obedientes e adquiriram a sua santidade. Nós não precisamos morrer para buscar a nossa santidade só no céu, mas a gente pode viver o céu aqui, buscando essa santidade. E essa época de Quaresma é um momento ímpar para que a gente possa nos reconciliar com essa graça. A gente que peca, tem também essa parte dessa reconciliação, esse momento com o Espírito Santo. Então a gente pede ao Padre Celso, essa pessoa que eu admiro tanto, abençoado, uma pessoa, é um exemplo de sacerdote que vive a vida inteira dedicada à causa de Deus, né? Que nos orienta tanto lá no nosso movimento de cursilho, nosso orientador espiritual. É uma pessoa que, com a sua humildade, com a sua serenidade, sempre disponível para cada um de nós, ele, neste momento, fará algumas considerações e uma oração final para cada um de nós e para as nossas famílias. Padre Celso. Nas nossas igrejas paroquiais está havendo oportunidade para que os fiéis se aproximem do sacramento da penitência e da reconciliação. Então, os fiéis devem aproveitar deste tempo quaresmal para o sacramento da penitência e da reconciliação, a fim de que, em graça, em estado de graça, nós possamos celebrar os momentos litúrgicos da Semana Santa, riquíssimos no seu conteúdo. Possamos viver uma Semana Santa verdadeiramente unida a Jesus Cristo no mistério da sua morte e da sua ressurreição. Porque, unidos a Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados com Ele. Nos despojaremos do fermento da maldade e da iniquidade, nos revestiremos dos pães ázimos da sinceridade e da verdade, ressuscitaremos com Jesus Cristo, porque a ressurreição de Cristo trouxe um germe de uma vida nova para Ele e para nós. Então, que a graça de Deus nos faça estar presente aos atos litúrgicos da Semana Santa, compreender a profundidade do seu mistério, morrermos com Cristo para o pecado e ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. Amém. Uma bênção final. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.